Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Quando o barco de uma família colide com um recife no remoto Oceano Pacífico Sul, a viagem de veleiro dos sonhos transforma-se em um verdadeiro inferno. Parecia que eu estava em uma cena do Titanic. Gravemente ferido e sem esperança de escapar, um pai só consegue assistir enquanto sua esposa e filhos lutam por suas vidas. Eles iam morrer um por um depois de mim e não tinha nada que eu pudesse fazer. Agora, o destino de uma família inteira está nas mãos de seu filho de 16 anos. Sobrevivi. Família naufragada. Consegui! Esses eventos se passaram em um período de 24 horas no sul do Pacífico. Mãe! Esta é uma história real. Você pode pegar isso? Claro! A família Silverwood de San Diego, Califórnia, está em uma viagem de veleiro ao redor do mundo. Querida, você pode vir aqui pegar isso? Para o pai John, a viagem é a realização de um sonho de vida. John sempre falava comigo sobre fazer essa aventura de velejar. Ele dizia, vamos comprar esse barco e sair por aí, colocar as crianças a bordo e velejar pelo mundo. Tem muitas razões pelas quais embarcamos nesta viagem, mas o mais importante para mim era que meus filhos vivenciassem, em primeira mão, e ainda jovens o suficiente para se impressionar, com a sensação de liberdade absoluta de estar em alto mar. Ei, bem, você quer dar uma ajuda? Eu vou brincar aqui, tá? Está bem. A família já navegou 32 mil quilômetros. Todos prontos? Estão agora na última etapa da sua viagem, deixando a ilha de Raiatea, no Pacífico Sul, e a caminho da Austrália, a 5.500 quilômetros de distância. Na Austrália, iríamos vender o barco e voltar para casa. As crianças iam voltar para a escola e a gente para o trabalho. Beleza, galera, vamos lá! A família passou os últimos 21 meses na alegria e orgulho de John. Um catamarã de 24 metros, o Emerald Jane, comprado com seus 20 anos de trabalho árduo na indústria da construção. O Emerald Jane era simplesmente incrível. Uma grande combinação de beleza, poder, navegabilidade e resistência. O mastro, 24 metros. Eu adorava ele. Para os 3 filhos mais novos de John, Camille e Amélia, e o irmão Jack, a viagem tem sido uma experiência inesquecível. Emerald James se tornou o lar da família, bem como sua própria escola no mar. Tínhamos todos os pertences da vida que precisaríamos, incluindo uns 150 quilos de livros escolares. Mas nem todos a bordo gostaram da viagem. Bem... O que foi? Você quer assumir o controle? Vamos lá. Ben, o filho adolescente de John, tem encontrado dificuldades. Queria muito voltar para casa porque sentia falta de todos os meus amigos e eu ainda estava em contato com muitos deles por e-mail. Então eu contava sobre coisas e tal. Sentia falta. Há 6 meses, Ben descobriu que seu pai tinha prolongado a viagem deles. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei bastante irritado. Eu derrubei a porta, dei um soco na parede. Basicamente, eu tive um ataque. Mas hoje, qualquer reclamação ficou para trás. Eles estão no oceano e indo para casa. Amélia e Camille estavam ambas brincando no deck. Jane estava lendo um livro.
Estávamos no mar. Talvez um pouco a contragosto, mas felizes. Às 17 horas. E aí, estão com fome? A família Silverwood aproveita uma tarde tranquila no mar. Não é aqui. Ouvi um barulho de metal batendo no mastro. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Consegue ver alguma coisa? A manilha Onde? soltou. E o mastro ficou batendo repetidamente na vela. Lutamos com esse problema por umas 2 horas. Mas John e Ben não conseguem consertar a vela. É melhor deixar para amanhã, Ben. Eu falei, vamos consertar isso à luz do dia. Tudo bem. Precisamos baixar a vela principal. E continuamos assim. Ao cair da noite, John ajusta o sistema de navegação do barco para evitar uma das várias ilhas minúsculas que pontilham o Oceano Pacífico. E o Emerald Jane segue rumo ao pôr do sol. É uma coisa gloriosa. Estava completamente em sintonia com o universo. Às 19 horas. Vamos jantar? Sim, mãe. Lá embaixo, a família relaxa, enquanto Ben vigia na área de comando. Mais 1 minuto e está pronto. John tira um descanso. E as 3 crianças se preparam para o jantar. É mais uma noite no mar. Assim como as centenas que passaram juntos durante a viagem. Eu comecei a ouvir um som de raspagem. Muito leve. E eu pensei na minha cabeça. Talvez seja um coqueiro flutuante ou algo que atingimos. Volta pro seu desenho, amor. E aí um som de uma batida forte. Então começou a ficar mais alto. E mais alto. Tô com medo. O que tá acontecendo? Entrei correndo no salão. Pai, Parecia giz numa lousa. Estava rasgando nossos ouvidos. tô com medo. E ouvi a voz do meu filho gritando uma palavra. Recife! Recife! Ele gritava, Recife. Olhamos uns para os outros, horrorizados. Naquele mesmo segundo, eu ouvi um grande estrondo. Foi arremessado a uns 2 ou 3 metros. O Emerald Jane chocou-se contra um recife de coral submerso. John coloca os motores do barco em marcha ré. O barco para abruptamente no recife. Mas o sofrimento deles apenas começou. Uma onda gigante atingiu o barco. A água do mar arrebentou o casco do barco. A água jorrava com força, explodindo. Parecia que eu estava em uma cena do Titanic. Olhei nos olhos do John e dava para ver que ele estava com medo. Ele não sabia o que fazer. E eu também não. O
sonho inteiro da minha vida estava se desintegrando bem na minha frente. Pai, eu não quero morrer. Elas gritavam: eu não quero morrer, não quero morrer. Em apenas alguns segundos, a viagem do Silverwood de velejar pelo paraíso se transformou em um inferno vivo. O Emerald Jane está sendo triturado em um recife no meio do Oceano Pacífico. E está sendo castigado por ondas violentas. A gente estava em um mundo onde só tinha dor. A água do mar está engolindo o navio e a cabine está lentamente enchendo de água. Mayday! Aqui é o veleiro Emerald Jane. Estamos nessa latitude e longitude. Socorro! Eu consegui ouvir vozes em francês, como se fossem estáticas no universo. Mas não tinha comunicação. Querida? O telefone via satélite do barco deveria funcionar em qualquer lugar do mundo. É uma linha direta para pedir socorro. Minhas mãos estavam tremendo tanto. Que deixei cair o telefone e já era. John agora ativa o sinal de resgate do barco. É seu último recurso. Transmitindo um sinal de socorro de emergência para os serviços internacionais de resgate. Vejo aquela luzinha piscando e penso: será que esse sinal está mesmo indo lá para o espaço? Alguém consegue ouvi-lo? Nosso rádio não estava funcionando e nem o nosso telefone via satélite. Não sabíamos se o sinal de emergência estava funcionando. Não tinha quase nenhuma forma de comunicar que estávamos ali. Com o Emerald Jane sendo destruído no Recife, John acredita que eles devem abandonar o barco. Olhe para o bem e falo: precisamos lançar o bote salva-vidas. Puxamos a corda aqui em full bote. Você nunca pensa que vai ter que fazer isso. Mas no segundo seguinte, você só quer ouvir o som do ar comprimido enchendo aquele bote salva-vidas. Bem na hora em que Ben e John estão prestes a lançar o bote salva-vidas, Todas as luzes do Emerald Jane se apagam. a água do mar inundou as baterias do barco e cortou o fornecimento de eletricidade. Não dava para ver nada em nenhuma direção. Não tinha luz. Era um breu completo. Eu sabia que a gente estava ferrado. Quando parece que nada mais pode piorar, outra onda do oceano se quebra sobre o Recife e libera toda sua fúria sobre o barco danificado. Uma dessas ondas grandes quebra bem no meio do barco. Vai! Eu estava no chão. E eu olho para baixo e o que vejo é simplesmente impossível. Aquele mastro de 24 metros está atravessado bem em cima das minhas pernas. A enorme força da onda quebrou o mastro do Emerald Jane. Esta enorme onda de dor intensa me arrebatou. Aquilo ficou explodindo na minha cabeça. Eu ouvi meu pai gritando.
O mastro caindo também acertou bem, atingindo-o na cabeça. Minha cabeça estava latejando. Meus ouvidos estavam zumbindo. Sabe quando você sente seu coração na cabeça? A próxima coisa que me lembro é o rosto do Ben. Ele estava com sangue escorrendo dos dois lados do rosto olhando para mim. Eu me arrastei para cima com o abdômen. E vi esses dois ossos brancos e os restos da minha perna. Estavam em pedaços. Dava para ver o osso saindo do lado que nem palito. O mastro quase cortou completamente a perna de John abaixo do joelho. E embaixo disso, tinha uma poça de sangue se espalhando pelo convés. Ben tenta tirar seu pai debaixo do mastro de 1.100 quilos. Aquela coisa tinha 24 metros. Era impossível. Eu não conseguia simplesmente tirar. Ele está perdendo grandes quantidades de sangue da sua perna despedaçada. E Ben sabe que se não conseguir encontrar uma forma de estancar o sangue, seu pai tem apenas minutos de vida. A gente estava com um problema muito grande. Pai! Eu falei, minha perna está quebrada. Estou preso. Você está no comando do barco agora. Você tem que cuidar da família. Eu olhei nos olhos dele. Eu podia ver a expressão e como ela mudava. Virando homem. Eu pude ver isso refletir em seu rosto. E ele apenas olhou para mim e disse: Pai! Pai, vou te tirar daqui. Eu realmente não pensei sobre o peso real que estava sobre mim ou a responsabilidade. Minha reação foi simplesmente continuar fazendo o que precisava. Ben sabe que seu pai está perdendo uma quantidade enorme de sangue. E ele não tem tempo a perder. Ele precisa estancar o fluxo. Ou seu pai morrerá. Em minutos, meu filho estava lá. Vai doer! Sabe, ele tinha uma ideia. Ele pegou uma corda e a enrolou na minha coxa. E ele tinha essas grandes chaves de feno. Enrolei a corda quantas vezes pude e depois entrelacei. O torniquete do Ben corta a circulação da perna do pai dele. Sem aquele empenho, eu teria morrido em 10 minutos. Abaixo do convés, a cabine está inundando rapidamente. Gianni precisa tirar as crianças e as leva até a sala de comando. Agora é o único refúgio seguro no barco. É somente agora que ela vê pela primeira vez a terrível condição de seu marido. Ele estava com uma dor terrível. Eu disse que ia buscar o kit de primeiros socorros. Quê? Sim! Não, mãe! O kit de primeiros socorros pode ajudar a salvar a vida do pai dele. Mas Ben sabe que, se deixar sua mãe descer ao convés, ela estará entrando em uma armadilha mortal. Ela estava praticamente implorando para mim. Ela queria buscar, ela sabia exatamente onde estava. Pelo amor de Deus! Não! Eu disse a ela que era uma burrice lá embaixo.
e acabar morrendo ou se machucando muito sério. Mãe! Minha mãe tem 1,65 e eu 1,85, então eu conseguia segurá-la. Mãe! Ele estava me obrigando a ficar lá. Aí uma onda gigantesca passou por cima do barco. Explodiu as janelas frontais que cercavam o salão principal, para onde eu estava indo. Se eu estivesse lá, teria sido morta na hora. Ele salvou a minha vida. Com John preso embaixo do mastro imóvel, a família Silverwood só pode se abrigar e rezar para que as ondas diminuam. Mas não há nenhum sinal. Eu só lembro daquele som das ondas. Dava para ouvir o rugido ficando cada vez maior. Cada vez mais perto. Até que finalmente, uma onda nos pegou. John já está preso debaixo do mastro há 2 horas torturantes. A noite só continuava a se arrastar. Pareceu uma eternidade. Estava lutando com todas as minhas forças contra essa dor. A temperatura está caindo rapidamente e ele está lutando contra o início da hipotermia. Eu estava tremendo de frio. Meus dentes começaram a bater incontrolavelmente. Ele já perdeu mais de 50% do seu sangue e mal consegue suportar mais. Reconheço que a minha capacidade de agir, de fazer qualquer coisa para me salvar, estava escapando pelas minhas mãos. Eu estava exclusivamente focado em estimular meu corpo a fazer o som da minha própria respiração, estimulando a fazer o som do meu coração batendo. E mentalmente, estava em sintonia com meu coração. Mas tinha uma sensação que estava crescendo cada vez mais. Então me dei conta do que era. Eu vou morrer. Estou preso aqui embaixo, sangrando até morrer. Tem que aceitar isso. Duas horas. Aquela tormenta não parecia que ia acabar. A dor é indescritível. John mal consegue suportar mais. E Ben e Jeanne fazem uma última tentativa desesperada para tirá-lo debaixo do mastro. 1, 2, 3! Aquilo pesa mais de 1 tonelada. Eu estava usando toda a minha força. Na mente do meu filho, ele sabia que era impossível, mas eles tinham que tentar. O mastro é simplesmente pesado demais para levantar. É impossível. Não tem o que fazer.
Fora daquele abismo horrível em que eu estava perdido, surgiu apenas uma palavra, e essa palavra foi não. Eu não ia desistir, eu ia lutar, eu não ia me render. De repente, uma onda gigantesca atingiu o Emerald Jane. Vi o mastro sendo erguido mais alto do que nunca. No mesmo instante, eu empurrei com toda a força que eu tinha. E então o mastro caiu de volta no convés e eu estava livre. Mas 3 horas debaixo do mastro deixaram John em uma condição terrível. Meu estômago ficou embrulhado só de ver a perna dele pendurada, literalmente por um pedaço de pele. Eu caí em uma espécie de abismo de desespero, em queda livre. Eu tinha levado minha esposa e meus filhos para esse Recife amaldiçoado. Tudo isso foi ideia minha. Depois que eu partisse, eles iam morrer um por um e não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Era além do horror. Meia-noite. Entramos numa fase em que é pura sobrevivência. Você só tem que aguentar e sobreviver. Nós só rezamos, não sabíamos o que fazer. O sinal de emergência já está transmitindo há mais de 5 horas. Mas eles não fazem ideia se o pedido de ajuda está sendo ouvido. Então, logo após a meia-noite. Mãe! Está vendo aquilo? Olhamos para trás, no barco, e começamos a ver essa luz. Viu? Meu Deus! A luz ficava cada vez maior. Pensamos, é um navio, vamos ser resgatados. E eu peguei o último sinalizador que a gente tinha e disparei no céu. De repente percebemos que não era um barco vindo. Na verdade, era a lua que estava surgindo. Foi uma decepção muito grande para nós, porque você pensa que vai ser resgatado e, na verdade, ainda está na mesma situação de antes. O que vamos fazer agora? Enquanto a noite avança, a família se agarra aos destroços do barco, enquanto as ondas os atingem sem parar. O barco estava se despedaçando. As ondas estavam quebrando com muita intensidade. Cada vez que eu olhava, via uma nova parte do barco que não estava mais lá. Essa foi uma parte aterrorizante, porque a onda atingia e você não sabia o que ia acontecer com o barco depois. O Ben era o único cara no barco que entendia que, como tínhamos 60% do barco, e naquele momento tinha 50%, logo teríamos 40%. E todo mundo a bordo iria morrer se não abandonasse aquele navio. Ben sabe que a única maneira possível de tirar sua família do barco está no bote salva-vidas. Mas nada está a salvo das intermináveis ondas.
O bote salva-vidas virou e capotou. O bote salva-vidas está preso em um emaranhado de Que destroços. droga! A família de 6 agora está encalhada em um barco afundando no meio do Oceano Pacífico, sem qualquer meio de escapar. No momento em que você pensa que não pode piorar, que não pode ficar maior, que não pode ficar mais escuro, piora. Me perdoa, pai. O barco estava se despedaçando. Estava chegando no último pedaço seguro utilizável daquele barco. Foi quando eu percebi que não tinha como a gente ficar ali. O risco era grande demais. Eu decidi que nós tínhamos que abandonar o barco. 7 horas após o acidente, a maré ao redor deles começa a recuar, revelando um pequeno pedaço de rocha a cerca de 30 metros de distância. É uma possível rota de fuga. Precisamos sair desse barco! Está vendo ali? Mas seu pai está gravemente ferido. Mesmo a menor das jornadas é impossível. Eu sabia que não tinha uma maneira de me tirar do barco vivo do Recife. Eu não ia sobreviver a essa viagem. É uma decisão terrível para um jovem de 16 anos tomar. Mas Ben sabe que não tem escolha. Ele deve deixar seu pai moribundo para trás no barco que está afundando, a fim de salvar o restante de sua família. O Ben estava de joelhos chorando, me pedindo para perdoá-lo. Me perdoa, pai. Sabe? Ele vê o caminho se dividindo entre mim e ele. Me perdoa. Eu estava basicamente dizendo adeus a ele. Foi bem difícil dizer isso a ele. Você nunca pensa de verdade que seu pai vai morrer. 12 horas atrás ele estava lá, só correndo por aí fazendo coisas no barco. Isso foi difícil. Muito difícil. Eu entendia completamente o que estava acontecendo. Não estava preocupado comigo mesmo. Se não houvesse jeito de me levar, então seria isso. Agora, como chefe da família, Ben enfrenta a tarefa de tirar as 3 crianças pequenas do barco e atravessar o Recife até o pequeno pedaço de rocha seca. Assim que o peso cedeu e começou a recuar, eu pulei do barco. Vai lá com seu irmão. O Recife era tão afiado que os espinhos de coral atravessavam minhas sandálias. Tinham corais cortando meus pés a cada passo que eu dava. E cortam as pernas de qualquer jeito. Tinham as ondas quebrando nas pernas. E elas estavam ficando muito machucadas.
eu entreguei ao meu irmão um pequeno sinalizador de emergência. Segure firme. Eu falei, Jack, não solte isso. Esta é nossa única chance de alguém nos encontrar. Vem comigo! Vem com a mãe, vamos! Você consegue! Você também precisa sair do barco agora. Tem que sair do barco. Vem, amor! Pai, pai, eu quero papai, papai. 4 da manhã. Sozinho no barco. John agora está nos estágios finais da vida. E ele começa a desistir. Não havia nenhuma possibilidade de me salvar. E eu não tinha nenhuma esperança de ser resgatado. Este pedaço pequeno de barco em que estava ia simplesmente deslizar para a borda do Recife e afundar a 1 quilômetro até o fundo do oceano. Mas a ideia de ver John morrer sozinho no barco atormenta Ben e sua mãe. Se não o tirássemos do barco, ele não teria chance alguma. Ele não tinha chance. Tínhamos que tirá-lo do barco. Ben decide voltar para o barco. Tenta soltar o bote salva-vidas. Eu vou pegar o pai. Tá bem. Mas o bote salva-vidas está totalmente preso em uma teia de cordas. Jeanne puxa o bote salva-vidas por mais de 1 hora. Cada parte da minha mente, cada fibra de músculo que eu tinha, eu gemia. Estava praticamente me afogando lá fora. Depois dos 40 minutos, eu estava totalmente exausta. Eu não consegui. A Jeanne entrou em um frenesi muito louco, tentando empurrar o bote salva-vidas para fora. Mas parece que nunca irá soltá-lo. O bote salva-vidas simplesmente salta para fora. Vem! Vem! Ela gritou assim, eu consegui. As ondas estavam quebrando nas nossas pernas e empurrando contra o barco, fazendo cortes bem profundos. Usei toda a minha força para erguer o tronco dele e deslizar para dentro. E a dor era intensa. Era como uma série de explosões, sabe? Eu me lembro das lágrimas que escorriam pelo lado dos meus olhos. E meus dentes estavam trincando.
O meu filho foi o raio de esperança, o raio de luz. Amonfi. Meu receio era que o bote salva-vidas furasse em algum momento no Recife antes de conseguirmos levá-lo para um local seguro. Cada um daqueles passos eram apenas explosões de dor. Era pura agonia. Então esse tipo de dor leva talvez 1 hora só para começar a passar. Aquele pico, aquele auge da dor. Finalmente, toda a família está fora do barco. Mas já se passaram 10 horas desde que colidiram e ativaram o sinal de emergência. E John está perto da morte. Eu sabia que meu pai não tinha muito tempo de vida. Eu sabia que ele não ia aguentar até o dia seguinte. Faz 12 horas desde que os Silverwoods ativaram seu sinal de socorro. Mas não houve nenhum sinal de resgate. Agarrados a um minúsculo recife de rocha, a família quase perdeu a esperança. E dentro do bote salva-vidas, John está quase inconsciente, à beira da morte. Estava cercado pela escuridão. Não tinha nenhuma conexão com a realidade. Eu rezei e pedi para Deus que, em troca do meu próprio sofrimento, em troca da minha própria partida, que salvasse a vida da minha esposa e a vida dos meus filhos. Ben fez tudo o que podia para salvar seu pai. Não há mais nada a fazer. Agora ele se conformou com a morte do pai. Quando o sol nasceu, pude ver uma pequena estrela voando no horizonte. Então, achei que poderia ser um avião. Socorro! 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 Eu estava meio eufórico, como se alguém soubesse que estávamos lá. Socorro! Aqui! E ele passou por cima de nós e começou a circular, simplesmente circulando repetidas vezes. Socorro! Mas pouco tempo depois do avião ter passado sobre eles, o avião desaparece no horizonte. Dava para ver o brilho da estrela meio que diminuindo. Nossos corações afundaram porque percebemos que não seríamos resgatados. Mais 2 horas passaram. E não há sinal do avião voltando.
O tempo estava se esgotando para o meu pai. A gente precisava de um médico naquele momento. Então, eu vi um barco no horizonte. O sinal de emergência da família levou o avião até o local. Mas sem poder aterrissar, a tripulação alertou pescadores locais em uma ilha próxima. Quinze horas após o naufrágio do barco, o sofrimento deles finalmente acabou. Foi nesse momento que finalmente me soltei. Eu simplesmente abracei o Ben, eu segurei e chorei. Eu nem consigo descrever a sensação de euforia. Eu fiquei simplesmente aliviado, como se tivesse soltado um grande peso ou algo assim. Nós realmente vamos sair dessa situação. O John vai conseguir. Os pescadores levam a família para uma ilha próxima, onde são evacuados por uma equipe de resgate médico e levados de avião para o Tahiti. Imagens reais do resgate. Após 8 horas de cirurgia, a vida de John foi salva. Mas ele perdeu a perna esquerda abaixo do joelho. Como foi perder uma perna? Eu honestamente posso dizer, não me incomodou em nada. Quando recuperei a consciência, tudo era novo para mim. Tudo era espetacular para mim. Estou tão orgulhosa dos meus filhos. Eu achei que o Ben era um adolescente de 16 anos, imaturo. Aquele garoto se transformou em homem no instante. Muita gente usa a palavra, tipo herói, coisas assim sobre mim. Mas sei lá, não parece certo. Eu só fiz tudo isso porque era o que precisava ser feito. Vejo minha esposa e vejo meus filhos através de uma lente completamente diferente. E entendo exatamente o quão magníficos eles realmente são.